Olá pessoal, graça e paz a todos. Boa noite para todos que estão aqui reunidos mais uma vez, para mais uma live, para mais um vídeo. Tá ok aí? Tá dando para ver? O tema de hoje é esse que está na tela aí, Jesus para Israel, homem Deus. Pode abaixar. Ok, só abaixar um pouquinho, não precisa abaixar muito não. Jesus para Israel, homem Deus. Mas pode deixar. Jesus para a igreja, Deus Espírito, Esse é o tema. Gostaríamos de agradecer a todos que estão participando da live. Aí no Facebook, os que estarão depois assistindo, os vídeos que serão postados, o vídeo que será postado sobre esse tema. Agradecemos ao irmão Miguel, se estiver assistindo aí, graças a paz, irmão Geraldo, o irmão também Aloísio, muito bom, irmão Aloísio. Parabéns para o irmão Aloísio, que ele é muito dedicado no conhecimento, no entendimento das coisas, com muito teológica no entendimento. Também o irmão que está lá, que estive conversando essa semana sobre esse assunto, também estivemos falando, depois eu vou falar o nome do irmão. Então o tema é esse aí, Jesus para Israel, homem Deus. Acho que está dando para a gente entender bem isso aí, Jesus para Israel do tempo, dos tempos bíblicos, não agora. Jesus para Israel, homem Deus. Jesus para a igreja, agora. Deus é Espírito, porque Deus é Espírito. Jesus de Nazaré não está mais na terra, Amém? Então, o porquê desse tema? Jesus para Israel e homem Deus. Jesus para a igreja, Deus Espírito. O porquê? A fim de que saibamos que foram duas manifestações de Jesus aos homens. Ou seja, dois momentos em que ele veio, que não foi a mesma para a igreja atualmente e para Israel nos tempos bíblicos. Amém? Uma foi a manifestação exclusiva para Israel dos tempos bíblicos, de Jesus, o Messias, ungido em hebraico, Yeshua. Mas essa manifestação não foi em espírito. Jesus veio em carne. Ou seja, ele veio humano, ficando aqui em carne até mesmo depois da ressurreição. Em carne, depois da ressurreição. Até o último instante, antes de ser ocultado por uma nuvem na ascensão. Então não vamos nos assustar. Eu coloquei, não se assuste com isso que se afirma nesta ministração. Os textos dizem isso, exatamente isso. Então, não tentemos mistificar o corpo de Jesus, como se faz a religião cristã em geral. Uma vez que nos textos da Bíblia, de todos nós, isso não ocorre em nenhum momento. Vamos ver isso mais para frente, nesse vídeo aí que estamos agora apresentando, amém? O outro momento em que Jesus veio, ou foi manifestado, foi para a igreja há quase 2000 anos, Só que dessa vez não foi a mesma manifestação carnal, mas espiritual. Quando a gente fala em manifestações, alguém poderá perguntar, como isso se deu? Por que não uma manifestação? Duas. Porque na Bíblia diz que João Batista, eu estou lendo, gente, porque é importante ler, Quando viu Jesus, falou que ele veio batizando para que aquele homem, o Cordeiro de Deus, fosse manifestado a Israel. Mas não estava falando da igreja, estava falando de Israel nos tempos bíblicos. Até mesmo porque Jesus foi consolador de quem? De Israel nos tempos bíblicos. E o Espírito, o Senhor, manifestações de Jesus, aquela lá para Israel nos tempos bíblicos e agora, realmente são duas coisas que estão nas Bíblias de todos os crentes.
porque muita gente às vezes não entende, né? essa mensagem, né? Como sabemos pela Bíblia, não pelos ensinos da teologia, que o Consolador, o Espírito de verdade, só viria depois que ele fosse. Foi o que ele falou. Enquanto ele havia sido ocultado por uma nuvem, ele estava aqui em carne e osso, como ele mesmo afirmou nos textos do livro de Lucas, mesmo depois da ressurreição. Então é importante isso aí, né? Que Jesus estava em carne aqui, mesmo depois de ter ressuscitado. Jesus falou depois que ele ressuscitou. Vejam, observai as minhas mãos, os meus pés, e vede que eu sou o mesmo. Ele falou que era o quê? O mesmo. Tocai-me e provai o que vos afirmo. Por quê? Porque um espírito não tem carne nem ossos. Vejam aí. Como percebeis que eu tenho. Olha só o que Jesus falou. Depois da ressurreição, ele ressuscitou no corpo. Era ele mesmo. Né, gente? Não é o que está escrito? Não é o que está escrito aí? Lucas 24, 39. Importante relatar que o Espírito foi dado aos homens no momento... Vamos repetir. É importante relatar que o Espírito foi dado aos homens no momento que Jesus ressuscitou. Ou seja, depois que foi glorificado, conforme o que foi escrito antes, né? Por ele, antes já tinha falado que enquanto ele não tinha sido glorificado, o Espírito não seria dado aos homens. Mas depois que ele foi glorificado, aí o Espírito foi dado aos homens. Vamos ler. Ora, Jesus falou antes. Isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7,39. Então é o que está escrito. Então, quando ele fosse glorificado, o Espírito seria dado aos homens. Mas, aí é importante a gente prestar atenção, mas o ministério do Espírito, ou seja, a igreja, só iniciou de fato, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, que já estava neles, porque é o que ele falou, né? Desceu sobre os discípulos do ministério terreno de Jesus, o Nazareno, de forma poderosa. Está registrado no final dos sinóticos, ou seja, dos livros, né, dos evangelhos, e no início dos Atos dos Apóstolos, que Jesus, em carne e osso, ainda estava dando mandamentos, mesmo depois da ressurreição. Olha só, é importante então a gente prestar atenção, que Jesus ainda estava dando mandamentos do ministério lá, diante da cruz, mesmo depois da ressurreição. Ele ainda estava dando mandamentos. Então o ministério do Espírito ainda estava, tipo, em suspenso, aguardando que, o quê? O Nazareno fosse ocultado, né? Que ele fosse. Então é importante a gente prestar atenção nisso. É certo, então, que ainda não era o ministério do Espírito, ou seja, a igreja, mas o ministério de quem? Do Nazareno. Ainda não era o ministério do Espírito. A igreja é espiritual, ela não recebe mandamentos de homens, mas do Espírito. Jesus era um homem. Então é importante a gente entender isso, que as pessoas misturam tudo, né? Os ministérios, de lá desde da cruz até hoje em dia. Então não tem nada a ver, né? O ministério do Espírito, vamos prestar atenção, ou seja, a igreja passou a existência no dia exato quando desceu o Espírito Santo sobre os discípulos no cenáculo em Jerusalém. Acho que todos nós já lemos essas passagens, né? Então o tema é... Isso ainda é só introdução, gente. Mas esse vídeo, ele não poderá ser feito de uma vez só. Vou fazer uma parte hoje. Vocês estão no Facebook acompanhando. O que der para a gente fazer, a gente faz hoje. Se não der, a gente continua numa outra oportunidade. Então o tema é o quê? Jesus para Israel dos tempos bíblicos, não de agora. Homem Deus. Era um homem Deus. Jesus para a igreja, Deus Espírito. Estamos apresentando um tema importante sobre Jesus, primeiramente sobre
Jesus nos tempos da sua carne. Ou seja, aquele homem que esteve aqui na terra. Então, quando a gente fala que ele era um homem como nós, ou não era? É porque o quê? A Bíblia fala que ele foi um homem como nós. Homens e mulheres, né? Quando a gente se refere a homem, é o gênero humano, né? Então, é a Bíblia que fala que ele foi como um de nós. Então vejam que ele veio participar da natureza humana, na mesma semelhança dos que estavam antes da cruz, aqueles que viviam lá na época dele. E diz que em tudo o quê? Ele foi tentado, mas o quê? Sem pecado. Então alguém poderia perguntar, lá antes da cruz, alguém lá antes da cruz poderia perguntar, ele é totalmente semelhante a nós? Aí nós vamos responder, totalmente não, totalmente não. Semelhante, totalmente não, mas semelhante. Então até que ponto Jesus não era totalmente semelhante a eles que viviam antes da cruz? Só podemos afirmar o que na Bíblia se afirma, não podemos inventar. Só podemos afirmar o que na Bíblia se afirma. Não tinha o quê? O pecado. Mas tentações, sim. Então a humanidade de Jesus era exatamente igual à nossa. Ou não era? Era, ele era tão humano quanto nós, com aquele detalhe. Não tinha o pecado, não herdou o pecado de Adão. A única diferença dele, temos que falar o que a Bíblia diz e não o que nós achamos. Não é verdade, gente? Ou o que alguns acham, né? Tem alguns que acham. Não, eu acho que... Eu não tenho que achar nada. Então vamos falar. A originalidade do homem... A gente está falando de Adão lá, né? A originalidade do homem, criado por Deus, registrado em Gênesis, é a humanidade. Ou não é a humanidade? É. Adão foi feito um homem, né? Ou seja, a possibilidade de obedecer ou não obedecer. Então Adão foi colocado lá no paraíso com a possibilidade de obedecer ou não obedecer. Ou não foi? Foi. Ou seja, andar em espírito ou na sua própria vontade. Diz em Gênesis que quando Deus criou o homem nessa condição humana, ele, o próprio Deus, viu que era o quê? Ruim ou bom? Bom. Se era bom, não havia, então, a malignidade, mas somente o quê? A humanidade. A humanidade é ruim, porque quando a gente fala assim, ele é humano, é porque ele é bom. E quando a gente fala, ele é desumano, é porque ele é ruim. Então a humanidade é ruim ou é boa? A humanidade é boa. Tá dando para me focalizar ali? Então a humanidade é boa. O que queremos dizer com isso? Que o Messias, não eu, mas ele, quando nasceu por obra e graça do Espírito Santo, foi gerado no útero de Maria com o quê? A humanidade. A originalidade dos homens, mas sem o quê? A malignidade, o que ocorreu depois do pecado. Então acho que está bem claro, né, gente? Alguns mistificam Jesus. Mas não é a Bíblia que mistifica Jesus, é a religião. Porque conjecturam, sem base nas Escrituras, que a humanidade importa em quê? Em malignidade. Mas a humanidade, o homem não era maligno, ele era bom, porque Deus falou e viu que era bom. A malignidade veio depois do pecado. Ou seja, a natureza pecaminosa contrariando o Criador. Então vamos ler de novo. Alguns mistificam Jesus, porque conjecturam sem base nas Escrituras que a humanidade importa em malignidade, ou seja, natureza pecaminosa, contrariando o Criador, que disse depois da criação do homem que era o quê? Ruim ou bom? Era bom? Então a humanidade era boa, Jesus veio humano. Acho que está dando para a gente acompanhar, né, gente? Malignidade ou pecado é uma coisa, humanidade, outra. Antes do pecado, o homem era o quê? Era bom. Ou seja, humano. Não era desumano, ele era humano, né?
Adão, quando foi feito, Deus viu que era o quê? Bom, não tinha a malignidade. Por quê? Depois que ele pecou. Então, Jesus vem em carne sem pecado. Digo eu, agora Messias. E viu Deus que era bom. Deus viu que era bom o seu filho, né, Jesus, vir em carne sem pecado. Viu que era bom, da mesma forma que Deus viu que era bom quando ele fez o homem sem a malignidade, mas com a humanidade. E Jesus veio com a humanidade, tá bom, gente? Ele era exatamente como qualquer homem. Tinha todos os órgãos ou não tinha? Tinha. Até os sexuais. Tanto é que no 8º dia do nascimento foi o quê? Circuncidado. Feito o corte do prepúcio. Isso ocorria com todos os meninos judeus. Acho que está bem claro. Isso aqui não é a minha palavra, embora eu tenha escrito o texto, mas é o que está escrito, né, gente? Depois a gente vai ler alguns textos, eu coloquei assim para ficar mais fácil, que ficar aqui blá, 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 falando uma opção de coisas, sem pé e sem cabeça, não tem sentido. Então é melhor a gente ler que Paulo escrevia cartas e mandava ler. Então também posso escrever cartas e ler também, de acordo com o que está no Evangelho. Muitos poderiam falar, mas Jesus não seria bem como um de nós. Digo, porém, que ele era tão semelhante a nós, tão semelhante, que era difícil até para a própria mãe identificar o porquê falavam tantas coisas sobre ele desde que nasceu. Maria ficava assim, como assim? Né? Vamos, tá dando para focalizar aqui? Tá dando para pegar? Ou tá cortando um pouco? Tá bom. Então, gente, quando compareceram os pastores para encontrarem Jesus na manjedoura, e quando também compareceu Simeão, é um profeta, né, no templo, Maria nesses e em outros momentos ficava só observando e imaginando o que seria tudo aquilo que falavam de Jesus, do bebê. Maria, olha só, isso é bonito, hein, gente? Maria não conseguia entender como aquele menino poderia ser Deus e estava em seus braços. Amém? Olha só, gente. Maria, como esse aqui é Deus em meus braços? O menino Deus, que a gente fala, né? E outra, quando Jesus esteve junto com os doutores da lei, aos seus 12 anos, ficou no templo, e Maria e José, voltando para a cidade para a cidade de onde tinham vindo, num dado momento, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Então voltaram para onde estava Jesus. Eles pensavam que Jesus estava com os demais companheiros na caminhada de volta. Então José e Maria tiveram que regressar um caminho de mais um dia. Meu Deus! Jesus, o que você fez com Maria e com José? Caminhando para encontrar Jesus. Foi encontrado no templo com os doutores. Lucas, né? Foi naquele momento que Maria falou. Eu ia dar um cascudo, né? Maria falou, meu filho, nós estávamos preocupados contigo. Por que você fez isso conosco? Jesus falou, vocês não sabem que tenho que cuidar dos negócios de meu pai? Pessoal que está no Facebook. Isso é muito bonito, né, gente? Então Maria e José ficaram ouvindo sem entender muito bem o que significava tudo aquilo, né? Então vejam, Jesus era tão humano como qualquer menino. Fez e falou aquilo, mas obedeceu aos pais e voltou. Isso é bonito, a obediência de Jesus, né? A única diferença é que ele não tinha o pecado. Mas a humanidade, sim ou não? Sim. Exatamente igual a nós. Tanto é que os fariseus, tá dando para ver, gente, isso aí? Os homens de Israel não conseguiam ver em Jesus Deus. É um homem, como é Deus? Eles não conseguiam ver em Jesus Deus. Vamos repetir todos. Eles não conseguiam ver em Jesus Deus. Não conseguiam. Vamos ver aqui? Até o discípulo de Jesus, João 14, 8 e 9, disse-lhe Filipe, Senhor, olha só, mostra-nos o Pai. Como assim, Filipe? Você não entendeu ainda? O que nos basta? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe.
Quem me vê a mim, vê o Pai. Era ou não era Deus? E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 8 e o 9. Acho que o 9 deve estar incluído aí, né, gente? Vamos repetir isso aqui? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou não vê? Então Jesus era ou não era o Pai? Jesus era ou não era Deus? Deus. É o Filho, é o Pai. Porque dizem em Isaías, o profeta Isaías falou que eles será o quê? Pai ou filho? Pai da eternidade. E o anjo Gabriel falou que ele se chamaria Filho do Altíssimo. Então ele era pai e filho, é Deus. Ou não é o que está escrito? É o que está escrito. Um homem, vamos repetir? Um homem, Deus? Vamos lá todos. Um homem, Deus? Para Israel, homem, Deus. Para a igreja, Deus e Espírito. Pergunto, para Israel ele veio homem, carne e sangue. Ou Espírito, o outro? É uma pergunta, né? Eu pergunto, para Israel ele veio homem, carne e sangue, ou Espírito, o outro? Ele veio em carne e sangue. Se dissermos que ele veio em Espírito, olha só agora, olha o que diz a Bíblia. Agora o livro de João, que andou com Jesus, né? João, após João. Se dissermos que ele veio em Espírito, o mesmo que veio para a igreja, estaremos sendo anticristos, porque a Bíblia diz que é anticristo quem fala isso, né? Uma vez que João diz que quem não confessa que Cristo veio em carne é o quê? Jesus nos tempos da sua carne. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, acho que é só 4 e 2, o 3 não é não, tá? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já está no mundo. Há 2000 anos atrás falou que já estava no mundo, esse espírito. Então esse espírito era o que saía da boca dos falsos profetas. Então quando a gente fala assim, todo espírito, então quando a gente confessa alguma coisa, é o espírito. Sobre Jesus, sobre Deus, é o espírito. Ou é um falso espírito, ou é um falso profeta, ou é o Espírito de Deus, proveniente de Deus, o ensino, a mensagem de Deus. Pergunto ainda, e para a igreja? E para a igreja, ele se manifestou Espírito, o outro Consolador, ou como Jesus de Nazaré, um homem de carne e sangue? Ele se manifestou o outro Consolador que viria, que ele falou que enquanto ele não fosse, o Consolador não viria, né? Para a igreja, ele nunca veio em carne e sangue. Portanto, não é o mesmo. Ou é o mesmo? Não é. Quem diz que não é o mesmo? A Bíblia. Então é a Bíblia que diz que não é o mesmo. Não é o mesmo, mas assim, não é a mesma manifestação. É preciso entender isso. Então quando se fala no outro, Jesus o outro, ele em carne. Jesus o outro Consolador, ele Espírito. Tá cansativo, gente? Já pode terminar? Ainda não, né? Tá bom, né, o tema, né? Hoje podemos dizer que Jesus é o mesmo Consolador de Israel. Um homem? Não. Hoje nós podemos dizer que Jesus é o mesmo Consolador de Israel? Porque o Consolador de Israel era carne e sangue. Mas hoje o Consolador da igreja é carne e sangue? Não é. Então não é o mesmo. Não, por quê? Por quê? Porque o humano é animal com todos os órgãos, carne e sangue. Jesus tinha todos os órgãos de um homem e teve que ser o quê? Circuncidado, mais uma vez falando. E quando, olha só o que está escrito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então vejam, o homem foi consolidado. Ele é o Consolador da igreja? Agora, não. Um menino que foi circuncidado. O nosso Consolador não foi circuncidado, mas o Consolador de Israel foi circuncidado. Amém, gente? Então hoje, Jesus é o outro Consolador anunciado. O quê? O Espírito. Mas quem diz que é o outro Consolador? Foi o próprio Jesus em carne que falou que seria o outro Consolador. Se eu não for, o Consolador não virá, né? Foi o que ele falou, que é o Espírito de verdade. Então hoje Jesus é o outro Consolador anunciado, o Espírito. Sim, porque diz o Evangelho que
quê? Porque diz o Evangelho que, ora, o Senhor é carne e sangue? Não. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Mas não devemos esquecer. Não devemos esquecer. Vocês que estão no Facebook. Mas não se esqueçam. Coloquei mais uma vez ali, tá bom, gente? O Espírito, não a carne. Não esqueçam. Vocês que estão no Facebook, tá focando aí? Tá, né? Tá online? Não esqueçam. O Espírito, não a carne. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Então vejam, Jesus Cristo é o mesmo. Num dado momento, ele se fez carne, mas ele sempre foi Espírito. Então é importante a gente entender isso. Jesus Cristo, Espírito, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sempre ele é carne? Não. Ele passou por um momento aqui e participou de carne e sangue, como nós estamos participando desse corpo carnal, desse corpo humano. Hebreus 13:8. O Espírito, não a carne. Então o Espírito, sim, é para sempre, mas a carne de Jesus foi só um momento que ele passou aqui. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Agora é importante aqui, ó. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas. Por quê? O que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Hebreus 13:9. Se preocupam com o quê? Com as doutrinas diferentes e estranhas da chamada igreja? Não. Doutrinas diferentes e estranhas do Evangelho, que está na Bíblia dos crentes. Doutrinas diferentes e estranhas a quê? A doutrina de cada vertente teológica? Não. Doutrinas, ou o que foi decidido no Concílio de Nicéia, ou o que foi decidido pelo papado, ou pelo chefe da convenção de uma certa denominação? Não. Doutrinas diferentes e estranhas ao Evangelho, que não dependeu de concílio, que não dependeu de acordos de fechar vamos fechar aqui nesse acordo aqui. Então, aqui está querendo dizer isso da Bíblia, interpretando a Bíblia, quando o Evangelho não é interpretação humana, mas sim revelação de Cristo a Paulo. Doutrinas diferentes e estranhas ao Evangelho, inventadas pela o quê? Pela verdadeira teologia? Não, pela falsa teologia. Então veja, gente, teologia é bom, e eu também estudei. Tem o irmão Aloysio aí, parabéns, irmão Aloysio. A teologia, ela é boa, desde que ela seja sã doutrina. Tá bem? Então, doutrinas diferentes e estranhas ao Evangelho, inventadas pela falsa teologia da institucionalizada, e alguns que se dizem em graça. Então, muitos às vezes se dizem em graça, mas também trazem doutrinas diferentes e estranhas ao Evangelho. Sã doutrina. Deus é judeu ou Deus não é judeu? Deus não é judeu. Deus é espírito. Como que ele vai ser judeu? Ele é brasileiro, Deus? Deus é norte-americano, é francês. Então ele é judeu? Também não. Jesus é espírito, então não é mais judeu. Ou Jesus ainda é judeu? Lá, o Nazareno. Jesus ainda vai ser colocado uma coroa de espinho nele? Não. Então é o quê? O outro, que ele falou que seria enviado. Vejam, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Como que a gente vai ser espírito com Jesus carne? Não, nós somos um espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Está cansativo, gente? Que horas são aí, por favor? Pode dizer a hora? Então dá mais um tempo, né? A partir de agora, vamos acabar de vez com as fantasias e os misticismos religiosos e artísticos sobre o corpo de Jesus. Olha só, gente. Corpo glorificado não é corpo fantasmagórico, tá? E cheio de estrelinhas, de fadas e anjinhos em volta. Essa imagem foi pintada pelos artistas religiosos e ficou nas mentes das crianças na fé
crianças adultas, crianças grandes, né? E no entendimento. Então vejam, corpo glorificado não é corpo fantasmagórico. A gente vê aquela imagem assim de Jesus, tudo assim, aquela aura em volta dele, aquela auréola. Isso é uma imagem que foi pintada pelos artistas. E muitos ficam assim achando que quando Jesus ressuscitou ele estava assim. Não estava. Não estava. Corpo glorificado é o quê? É corpo ressuscitado, ou seja, de volta à vida. Então, quando Jesus foi glorificado, é porque ele foi ressuscitado. Não é porque ele estava com aquela aura toda assim, ninguém conseguindo enxergar se era Jesus. Era ele mesmo. Só que agora a gente vai entender por que eles não conseguiram entender que era Jesus mesmo. Jesus ressuscitado estava com um corpo de carne e osso. Por quê? Vamos parar de inventar que o seu corpo não tinha sangue. Gente, isso aqui é até... Olha... Na Bíblia não diz que o corpo de Jesus não tinha sangue, mas a tradição diz que não tinha sangue, porque o sangue dele foi todo derramado. Mas veja bem, o corpo dele, de carne e osso, e ele falava que era ele. Então não era totalmente ele, porque não tinha sangue. Então vejam, só que eu não vou entrar nem nessa questão, porque toda a tradição e toda a teologia, assim, em cima disso, os ensinos em diversos lugares, diz que Jesus não tinha mais sangue, porque o sangue dele foi vertido. Mas a Bíblia não fala isso. Então como é que eu vou afirmar isso? Eu não posso afirmar. Então veja, Jesus ressuscitado estava com o corpo de carne e osso, ele falou, mas estava ressecado, sem água, sem líquido. Se a maior parte do nosso, o nosso corpo é composto de quase, assim, 70% de água, e a maior parte da água está no sangue, então como ele poderia estar em carne e osso ressecado, com as juntas todas ressecadas, sem poder se mover? Então, gente, Jesus ressuscitado estava com o corpo de carne e osso. Vamos parar de inventar, porque eu não tenho que inventar nada que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala assim, ó, Jesus estava sem sangue no corpo quando ele ressuscitou. Não fala. Isso é invenção. Né? Vamos parar de inventar que o seu corpo não tinha sangue. Isto é uma invenção da tradição o quê? Religiosa. Porque a Bíblia não fala isso. Se ela falasse, aí tudo bem. Só repetimos o que está escrito. Que ele falou, veja aqui que eu sou carne e osso. Mas ele precisava falar que ele tinha tudo mais? Carne, osso, artérias, veias juntas, ele tem que fazer, é uma relação imensa de órgãos, de coisas que compõem o corpo humano, né? Se ele fosse falar, mas ele falou, sou eu mesmo. Então quando ele falou, sou eu mesmo, ele é ele mesmo, né? Será que se cortasse Jesus não ia sangrar? Depois que ele ressuscitou, né? Aí a gente não vai continuar nessa parte, né? As testemunhas não reconheceram porque tinham perdido a fé. As testemunhas de Jesus, os discípulos, não reconheceram Jesus, não é porque Jesus estava desfigurado, é porque eles tinham perdido a fé e estavam tão atônitos que os seus olhos estavam obscurecidos, como quem vê, mas não discerne bem o que está vendo, sendo isso relatado pelo próprio Jesus. Então é como se você falasse assim, está vendo, mas não está vendo. Está vendo só uma pessoa passando, mas cara, nem percebi que era você. Então foi o que aconteceu também. Imagina alguém morrer e você vê a pessoa passando ali. Você nem vai se ligar que é ela. Não, a pessoa morreu ontem, foi enterrada. Aí amanhã ela passou ali. Aí você vai olhar assim. Aí depois, num dado momento, ela vai falar, ô Igor, você vai desmaiar ali. Vai. Né? Então, gente, é isso, né? Não que Jesus estivesse desfigurado e irreconhecível. Jesus não estava diferente de como estava antes, mas estava com as marcas da crucificação nas mãos, nos pés, no lado ferido pela lança dos soldados. Isso é tudo que está relatado, né? É preciso que saibamos, e vamos voltar às Escrituras, que não era o Espírito que estava ali, uma vez que Espírito não se vê. Ali estava presente o corpo carnal de Jesus, e assim ficou até que foi ocultado por uma nuvem no momento da ascensão. Leamos as Escrituras de novo, meu povo. Eu coloquei isso aqui só para dar uma chamada, né? Assim, né? Leamos as Escrituras de novo, meu povo. Meus irmãos, vamos ler a Escritura. Vamos parar de ser enganados, né? Pela tradição ou pela teologia interpretada por homens que não é o Evangelho. O ministério do Espírito ainda não havia iniciado, ou seja, a igreja, que é espiritual ou é carnal? É espiritual, ainda iria nascer. Isso ocorreu quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus. Mas eles tinham Espírito, só que o Espírito estava ali aguardando, vamos dizer assim, nessas palavras,
Jesus ir, aí o Consolador, né, viria. Importante relatar que o Espírito foi dado aos homens no momento que Jesus ressuscitou, ou seja, depois que foi glorificado, conforme o que foi escrito antes. Leiamos. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quando ele ressuscitou, ele não foi glorificado? Foi. Porque ele não ficou retido pela morte, então ele foi glorificado. João 7,39. Mas como ele havia falado que o Consolador só viria depois que ele fosse, e foi o que ocorreu, no dia de Pentecostes se viu pelos sinais e testemunhos que o Consolador havia chegado aos homens. Pelos sinais, aí o Consolador falou, estou aqui. Ó igreja, me apresentei, os sinais vieram, a manifestação do Espírito, os dons espirituais se manifestaram. Então ali começou ativa o ministério do Espírito, não mais do Nazareno, tá bom, gente? Mas agora entendemos que Cristo ressuscitado não é mais de carne e osso, mas Espírito. Ficou em carne e osso até que ocultado por uma nuvem. Então Jesus em carne e osso, ele ficou aqui e foi ocultar. Foi o mesmo Jesus que falou assim, aqui, está vendo que sou eu? Ele foi assunto aos céus e uma nuvem o ocultou e nunca mais ninguém viu Jesus em carne e osso. Tá bom, gente? É isso que está relatado na Bíblia de vocês? Será que eu estou inventando isso? Não. Não vamos inventar como faz a tradição religiosa, que diz que o corpo físico de Jesus foi transformado e entrou na glória. Olha só, gente. Vamos entender. Ou seja, no mundo espiritual, os céus. Então, muitos dizem que o corpo de Jesus foi transformado e entrou na glória o corpo de Jesus lá. Vamos entender. Isso é uma grande heresia. Por Jesus não precisaria ser transformado de carne para espírito, uma vez que sempre foi espírito. E é o mesmo hoje e sempre. Ele só estava participando de carne e sangue. Para que aquela carne ia ser transformada em espírito se ele já era espírito? Então não tem sentido, né, gente? Essa invenção que o corpo de Jesus carnal foi transformado para entrar no reino celestial. Se ele mesmo já era o corpo espiritual, né? Para Israel se fez carne, ou seja, participou de carne e sangue, como nós estamos agora participando. Então para Israel ele participou de carne e sangue. Saibamos que ele só estava participando da carne e do sangue. Homem, Deus. Quem entrou na glória, recebido nas mansões celestiais, foi o Espírito. O Verbo que veio participar daquela carne e daquele sangue. Só podemos dizer o que está escrito. Vejam. Filipenses 2, 9 e 11. Capítulo 2, versículo 9 a 11. Já deu 8 horas? Não. Sim? Por isso Deus o exaltou a uma alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor é o quê? É carne ou é espírito? É o espírito, porque o Senhor é o Espírito. Por fim, alguém perguntaria, o que ocorreu com o corpo de carne e osso de Jesus? E o que ocorreu? O que a Bíblia diz que ocorreu com o corpo de carne e osso de Jesus? Está escrito. Por que eu vou inventar? Não, o corpo dele foi transformado. Não está escrito isso. Vamos repetir o que está escrito. Vamos repetir o que dizem, não eles, não a tradição, mas as escrituras. O corpo físico de Jesus foi o quê? Ocultado por uma nuvem física. Eles viram Jesus sendo ocultado na nuvem. Agora, isso não é comigo, é com Deus. Foi Deus que fez isso. Nem conosco. Não temos que inventar nada. O que está relatado é isso. E quando dizia isso, olha só o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas. Eles estavam vendo, não era nada um fantasma, nada disso. Era o corpo de carne e sangue dele. Foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, o quê? Ocultando-o
a seus olhos. Então, Jesus foi ocultado. Porque alguns vão perguntar assim, o que foi feito do corpo de carne e sangue dele? Foi o quê? Ocultado. Jesus ocultou. Jesus também não sepultou Moisés e ninguém encontrou o corpo de Moisés? Deus, o Senhor, sepultou Moisés e ninguém encontrou até hoje o corpo de Moisés. Procuraram, como diz lá, Satanás brigando com Miguel. Vamos, isso aí é um outro assunto, né, gente? Glória a Deus por esse entendimento. Cristo se manifestou dessa vez em espírito para os seus escolhidos e não pode ser visto. Mas habita em todos eles que têm o Espírito de Cristo para sempre. Amém. Então, hoje a gente vai ficar até aqui, tá bom? O tema é esse aí. Jesus para Israel, o quê? Deus, homem. Jesus para a igreja, Deus, Espírito, é o seu tema. A gente vai continuar aqui, nessa parte aí, no próximo vídeo, que vai ser uma continuidade, né? Ainda desse tema. Vamos ler algumas... agora a gente vai ler mais... tá? Vamos passar aqui. É outro ou não é outro? Só para concluir. Agora, é outro ou não é outro? É outro. Então, o que habita em nós é outro, não pode ser o de carne e sangue, né? Isso aí vai estar no próximo vídeo. E ele fala aqui, ó. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Isso aí, Jesus está falando da ressurreição, tá? E não do Espírito. Vamos passar aqui só para... Tá bom. Então, gente, o tema de hoje é esse. Eu vou colocar aqui para concluir. É um tema importante, porque o que a gente aprende, né? Vamos dizer assim, o que a gente ouve é o que interpretaram para a gente. Quer dizer, foi interpretado por um homem, mas só que a Escritura, ela não é de particular interpretação. Eu não tenho que fazer um concílio, só para eu colocar aqui, gente. Eu não tenho que fazer um concílio para decidir o que é. Mas isso aí foi feito, né? Pelos pais da igreja. E depois, em outras épocas, no concílio de Niceia, no terceiro, decidido o que seria a doutrina da igreja, o que seria isso, o que seria aquilo, e a igreja tem que acatar o quê? A decisão de um líder supremo, de um líder maior, um papa, e no caso, em diversos lugares, um chefe da convenção que decide qual é a minha doutrina. Aqui a minha doutrina é essa. E aí o outro fala, não, eu vou abrir a minha igreja, aqui é a minha doutrina. Mas não é assim, porque o evangelho não é particularizado. Ninguém tem que particularizar o evangelho. Um evangelho diverso para cada um tem seu evangelho. Então o tema de hoje, gente, é esse aí, Jesus para Israel, homem Deus. Tá cansado aí? Jesus para a igreja, Deus, Espírito. Então, agradecemos a todos que estão aí no Facebook, depois vão assistir no YouTube. Até o próximo vídeo, tá bom? Vamos aplaudir o Senhor, gente. Amém. Cansou vocês, hein? Deixa para a próxima.